Beleza, então vamos nessa. Cavaco Futebol Clube no ar, edição especialíssima. Hoje eu tô simplesmente na sede do Google Brasil, nesse estúdio incrível do YouTube Music, pra gente fazer um episódio que vai ser muito legal. Como vocês sabem, quem já me acompanha, que eu começo sempre fazendo aquele sambinha do Cavaco Futebol Clube pra apresentar meus convidados. Só que hoje vai ser diferente. Eu guardei uma surpresinha. Vai ter um negocinho especial. Vocês vão entender. Vamos pro refrão. Sou Guido Nunes, e agora eu tô aqui no YouTube para te apresentar Cavaco Futebol Clube. Sou Guido Nunes, e agora eu tô aqui no YouTube para te apresentar Cavaco Futebol Clube. Esse foi o refrão. Aí agora eu vou com verso para apresentar os convidados. Parte 1. Campeão goleador, capitão, na falta era especialista. Que ele é craque, todo mundo sabe, mas você não sabia que o Alex é sambista. E o Maurício, que no Google é craque, com seus insights muito contribuiu. E a Natália, que é camisa 10 e toca as parcerias do YouTube Brasil. Sou Guido Nunes, e agora eu tô aqui no YouTube para te apresentar Cavaco Futebol Clube. Sou Guido Nunes, e agora eu tô aqui no YouTube para te apresentar Cavaco Futebol Clube. Agora é aquela hora, eu não podia perder essa oportunidade. Na sede do Google, no estúdio do YouTube Music, pra versar com esse cara. Então é o seguinte, eu faço a primeira e ele vem com a segundinha. Vamos nessa? Vambora. Eu já cobri Copa e Olimpíada, mas hoje agradeço ao meu cavaquinho. É por ele que eu tô no Google, versando com meu ídolo Arlindinho. Eu tentei ser jogador, mas juro não passei no teste. Agora eu canto partido alto, compadre, aqui no teu podcast. Sou Guido Nunes, e agora eu tô aqui no YouTube para te apresentar Cavaco Futebol Clube. Sou Guido Nunes, e agora eu tô aqui no YouTube para te apresentar Cavaco Futebol Clube. Ô, moleque, partideira, gostei mesmo. Vamos que vamos. Olha só, que honra. Essa é a brincadeira que eu faço aqui pra apresentar, mas aqui fazendo a apresentação oficial e formal. Primeiro, Alex, que craque de bola, né, um dos maiores jogadores da história do nosso futebol. Seleção brasileira, Curitiba, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Turquia, tem estátua, a gente vai falar muito disso. Mas eu quero trazer para esse podcast, Cavaco Futebol Clube, um lado que talvez você não conheça, que é o do Alex sambista, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Arlindinho, pô, dispensa a apresentação, obrigado também. Falar com o Alex, tem passe pra mim também. Tem passe também, né? Você esqueceu de dizer no currículo dele, ele vai guardar. Eu tinha que botar no release. Ele jogou bola do meu lado. No release tinha que estar lá. Botar lá. Podia ter colocado no verso. já perdeu a chance. Essa aí vai ter que ter uma segunda edição pro verso, o verso das histórias que vão sair aqui desse podcast. Arlindinho também, que é uma das maiores referências do nosso samba e do nosso pagode aqui também, que honra. E eu quero apresentar, agora sim eu fiz aqui na brincadeira, mas apresentar devidamente e dizer também que eu tô muito feliz de ter vocês aqui nesse papo. O Maurício Martiniano, Head de Insights e Experiências do Google Brasil, e também apaixonado por futebol, né? Escreve no Toco e Me Voe. São Paulino fanático. Tatuagem aqui no braço. Pacote completo pra conversa hoje. Que maravilha. E a Natália Tonello, que é gerente de parcerias estratégicas do YouTube Brasil. Natália, obrigado também, viu, por estar aqui, por nos receber aqui na sede do Google. Obrigada a você. Baita convite. Vamos começar. Geralmente eu inverto a pergunta. Então, assim, eu quero saber. Alex, me conta primeiro, como é que começa a tua relação com o samba e com o pagode? Qual é a primeira memória que você tem, assim, de... Não, primeiro eu agradeço o convite, né? Realmente é muito legal assistir alguns pra saber onde eu tava vindo, né? E realmente o que eu vi foi muito legal. Acho que você deu uma quebrada no teu verso quando se relacionou a mim, porque eu não tenho nada de sambista. Me colocar como um sambista realmente é
É até um achincalhamento a quem é sambista. Eu sou apaixonado pela música e apaixonado por essa rapaziada. A primeira lembrança que eu tenho é muito pequenininho, muito criança. Meu pai tinha 2 amigos que jogavam pelada com ele e num belo de um dia eles apareceram com uma fita cassete. E eu lembro como se fosse há 5 minutos atrás, eles puseram e falaram, senta aí, ouve, que isso tem muita coisa relacionada com futebol. E era uma fita cassete do Roberto Ribeiro e uma fita cassete do Almir Neto. Começou bem demais. Começou com assim que eu fui apresentado para essa rapaziada, devia ter ali meus, 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Cara, que incrível. E Arlindinho, como é que foi a tua relação com o futebol? Desde sempre, né? Meu pai é um apaixonado rubro-negro, a gente ia pro Maracanã desde menino. Aquela coisa do primeiro toque na bola, assim, aquele sonho de ser jogador. Acho que com uns 8 anos já tinha desistido de ser jogador. Na matada da bola, falou, vai pro cavaco, que bola não vai dar, não. Não vai dar, não. Vamos pro cavaco, vamos pro outro lado, que futebol não vai ser. Mas um rubro-negro apaixonado, e apaixonado pelo futebol brasileiro de uma forma geral, assim, de acompanhar. Caiu técnico, fico vendo assim, eu vivo nos sites vendo as informações, me meto, dou palpite pra caramba na seleção brasileira. Uhum. Enfim, sou um cara que desde sempre vejo futebol. Os domingos lá em casa começavam com samba, parava pra ver o jogo, depois voltava o pagode. E eram sempre domingos muito maravilhosos. E o futebol, acho que o auge do domingo, né? Para reunir a família ali, assistir, torcer, ou ir pro estádio, ou estar em casa assistindo. Futebol é desde sempre na minha vida. É a minha grande paixão. Assim, além da música, o futebol. E esses são 2 mundos, né, Natália? Até pra te ouvir, assim, que a gente tem no próprio YouTube, né? Acho que são 2 audiências ali que a gente vê. Por exemplo, eu consumo o Arlindinho no Beco do Rato, já que eu não posso estar lá, tô morando em São Paulo, então sempre que tem ali, quando ele bota Arlindinho das Antigas ali, é no YouTube que eu consumo, futebol também, né, agora cada vez mais, mas eu queria te ver um pouco assim, como é que você também se relaciona com esses 2 universos, né, e como que eles orbitam, assim, de certa forma a sua vida? Super, eu tava até aqui pensando, assim, essa coisa do pai, da família, e eu sou corintiana, roxa também, e veio do meu pai muito. Comecei flertando com São Paulo lá no começo, mas aí eu queria ir no estádio e meu pai falou, não, você só vai se for pro Pacaembu. E aí eu falei, pô, acho que eu vou ter que torcer pro Corinthians. Não teve muita escolha. Não tive muita escolha. E a família do meu pai, a gente é todo mundo do Jaçanã, zona norte de São Paulo, onde, assim, boa parte também. Moro em Jaçanã. Pra mim, meu pai era essa pessoa, exatamente. Era, assim, a Dona Irã tava cantando meu Cara, pai. que demais. Então, acho que pra mim, assim, meu pai me trouxe o Corinthians, me trouxe o samba também. Eu também fui flamenguista por livre espontânea pressão também. Não teve opção, né? Porque aquele ano de 2000 ali, 99, Vasco bem, aí tu queria meio que ser Vasco. Meu pai, tu vai ser Vasco? Domingo, ia todo mundo no McDonald's. Assim, não, você não vai não, porque tu é Vasco. Levava meus filhos todo pro jogo, não, você não vai. É aquela influência positiva. Aí, né? eu sou Flamengo. Uma educação positiva. Graças a Deus que ele me obrigou a ser Mengão, cara, porque hoje eu tô muito feliz. Exato. Então, acho que veio muito daí, assim. Acho que meu pai me trouxe os 2. E agora, o YouTube, assim, a gente tá com um investimento forte aí no esporte. E acho que, assim, o mais legal que a gente tem visto no YouTube é como esses universos todos se encontram. Então, se domingo a gente viu o jogo de futebol, hoje você começa vendo a paródia, pré-jogo, o esquenta, falando de vestuário, roupa, e o pós com amigos, torcedores, assim. Então, acho que A jornada inteira do futebol ali dentro, né? Exatamente, ela tá muito mais acessível para as pessoas criarem, que eu acho que é o mais gostoso, assim, a quantidade de gente fazendo coisa, falando sobre futebol de jeitos cada vez mais diferentes, é muito bacana. Foi demais. E Maurício, me conta também da sua, né, de como que o futebol e o samba estão na sua vida, mas também um pouco desse teu lado aí de escrever sobre futebol. Vamos lá. Eu vou dar um passinho pra trás, contar um pouquinho o que eu faço aqui no Google, que eu acho legal dividir com vocês. Por favor. Então, basicamente, eu lidero uma área hoje que é uma área que produz produtos de inteligência, né? Então, basicamente, a gente observa as plataformas do Google, que tem
bilhões e bilhões de usuários e transforma isso em produto para o mercado. E a gente cria um portfólio para ajudar os clientes a tomar decisões de negócio. E no meio dessas discussões todas, obviamente, a gente estuda também as plataformas em si. Então, o YouTube é uma plataforma qual a gente estuda, vê muito essa transformação do ecossistema que está acontecendo. Se antes domingo era dia de futebol, isso não é mais necessariamente verdade, porque a gente está vendo uma descentralização do formato, outros players transmitindo futebol, a audiência cada vez mais fragmentada também. Então, tem um lado aqui meu de olhar plataformas Google e transformar em inteligência, e tem um outro lado, que é o Toque Me Voe, que eu sempre tive muita vontade de escrever, é um lado mais pessoal, que combina um pouco com o que eu faço aqui dentro, é uma musculatura que eu fui exercendo com um grupo de novo, observar comportamentos e transformar isso em produtos para os nossos anunciantes. E eu tive sempre muita vontade, eu falei, putz, mas eu queria fazer algo quase que como se fosse um podcast escrito. E eu falei, como é que eu referencio isso a um tema que eu amo, que é futebol? E me veio a escola do Toque Me Voe, que é o passe. E eu acho muito legal você não ser dono daquela construção, você construir de um jeito colaborativo. Então surge a ideia de ter uma newsletter, tipo, totalmente aleatória. E o último tema que eu escrevi, ela vai girando em diversos temas, foi sobre futebol. Que pra mim vai um pouco nessa linha, que eu sempre converso com os meus amigos e quem é próximo de mim sabe que eu sempre falo, futebol é muito mais do que futebol. Dá pra gente encaixar no jeito que eu enxergo o esporte como um fenômeno social, e futebol no Brasil é a capital social de conversa, de mesa, etc. Mas eu acho que ele tem outras camadas importantes. Então, por exemplo, quando você brinca com o seu pai, falava, se você quer ser vascaíno, você não vai lanchar, por exemplo. Eu tenho uma filha de 1 ano e eu falo, nossa, a minha grande tensão é se um dia ela não for São Paulina. Porque pra mim é como se fosse DNA de fábrica, sabe? Futebol, ele é uma questão de identidade. Ele tem uma questão... É minha relação com meu pai, é minha relação com os meus amigos. Quando eu vou no Morumbi, tem um ritual por trás de jogo no Morumbi. Não é simplesmente ir lá ver o São Paulo, eu vou encontrar meus amigos, tem um pernil no jogo, aí acaba o jogo, tem a resenha pós-jogo. Então é um pouco disso. Acho que o futebol, ele acessa outras camadas que não são um fenômeno social, que ele é, de fato, num país como o Brasil, mas esse lugar de conexão, sabe? Então, essa é a minha visão. O meu mais novo tem 5 anos, tá querendo pular pro Corinthians aqui, que ele mora aqui em São Paulo, mas eu vou usar a técnica do Arlinão com ele. Já tô dando meu jeito. Ó, esse ano não vai ter festa de aniversário. Vou começar a jogar pesado. Esse ano a festa é do Mengão. Tá, mas ele já tá. O Flamengo tá ganhando bem. Eu toco o hino de São Paulo em casa com a pequenininha no colo, pra ela ir acostumando com a melodia. Exatamente. Eu tô também tentando. E na tua casa como é que é, Alex? Porque... Cara, na minha casa é mais simples, porque eu sou casado com uma mulher que o pai dela foi presidente do Curitiba 3 vezes. Então, assim, quando a minha sogra falece, ele vai morar conosco os últimos anos de vida dele, ele tá dentro de casa. Então, essa coisa que ele falou sobre o DNA era passado de maneira simples. Sou pai de 3, né? A do meio mora aqui em São Paulo. Ela já encaminhou para um lado palmeirense. Ela perdeu um pouco essa coisa do dia a dia da casa, então o lado torcedor do Curitiba diminuiu um pouco. Ela gosta do Curitiba, ela torce pelo Curitiba, mas como ela está em São Paulo, devido à minha história lá atrás e devido ao que ela está vivenciando em São Paulo, ela hoje tem uma queda pelo Palmeiras. Mas no meu caso, a gente nem imaginou um outro clube, a gente nem passou por isso, porque era tão natural ficar falando sobre o Curitiba dentro de casa, era tão familiar que ficava bem tranquilo. Foi legal demais. Se vocês repararam, eu tô com essa camisa aqui. Não é por acaso. Do Zico? Do Zico. Zico do samba, Zico do pagode, que é o Reinaldo, o príncipe do pagode, um dos maiores nomes que a gente teve no samba. E eu vim com essa camisa aqui. Essa camisa, ela é da meu compadre que é um dos patrocinadores do Cavaco Futebol Clube, um parceiro, na verdade, desde sempre. Inclusive, antes da gente continuar, eles mandaram um presente, tá? Então aqui, ó, tem camiseta pra todo mundo do meu compadre, porque esse tema do Reinaldo aqui, eu vou entrar nele, deixa eu só ver aqui certinho. Pô, esses caras já levaram algum dinheiro meu, viu, Erlindinho? Ó, essa daqui. Eu tô com o que eu já presenteei, rapaziada. Do Arlindinho, deixa eu ver aqui do... Eita, era essa que eu tava querendo. É a capa do disco do fundo do meu pai. Essa aqui é da... essa daí que tem mais comigo do que essa aqui que tem um Arlindão aqui, ó. Tem um Arlindão aqui. Mais ou menos com a minha idade. Linda a camiseta. Deixa eu ver aqui o do... Essa aqui. Nossa, a minha é muito especial. Obrigado. E essa daqui... Da Dona Ivone. Tá aqui mais ou menos.
Ganhou Essa aqui é do Opa, muito obrigado. Antônio Ivone Lara. Quando ela Tem esse quadro em casa? Esse quadro em casa. Olha que coincidência legal, do demais. Cartola. Gente, são Essa escolhas daí incríveis. o Léo Escolheu do muito meu bem. compadre lá que escolheu ali exatamente quando soube quem viria ali. Obrigado. E aí botou, claro, o Arlindão ali Demais. nessa capa do fundo de quintal. Arrasou. E essa estampa aqui, que é do Reinaldo, inclusive, né, pra quem quiser comprar as camisetas do meu compadre, gastar um dinheiro como o Alex já disse que gastou. Alex, próxima vez usa o cupom CAVACO10, Vou você usar, vai ter cara, 10% vou usar, de vou desconto. usar tudo que for de direito, porque, pô, eu gasto mesmo com essa rapaziada aí que são bons presentes. E eu queria fazer justiça aqui, porque quando a gente montou o podcast, né, e aí ele sempre perguntou, quem vai ser de convidado e tudo mais. E aí quando eu disse que o Alex viria, o Léo, um abraço pro Léo, ele falou, pode ficar tranquilo que você já tem a camisa que você vai apresentar. E ele não falou nada comigo no momento. Aí quando ele mandou pra mim que chegou, ele falou, você recebeu a camisa aí? Recebi. Viu o que é? Eu falei, pô, do Reinaldo. Ele falou, então, vista ela que você vai entender por que a gente escolheu essa camisa pro Alex. Alex, eu queria que você contasse. Não, o Rei virou um amigo pessoal meu, né? Eu chego em São Paulo em 97 e eu sempre brinco que uma das coisas que me deixam mais feliz de ter me tornado jogador de futebol é poder me aproximar de algumas pessoas. Normalmente jogadores que jogaram em épocas anteriores à minha, e eu consegui. Pra mim é louco pegar o telefone e poder ligar pra esses caras, né? Por exemplo, o Zico. Posso pegar e ligar pro Zico. Éder Aleixo, posso pegar e ligar pro Éder Aleixo. E isso aconteceu com alguns cantores. E alguns desses cantores ultrapassaram, que foi o caso do Rei, né? Eu chego em São Paulo em 97, eu conheço o pessoal que fazia samba aqui, Clebão, Luizinho SP, e aí eu chego no Almirzinho, através do Almirzinho eu chego no Almir Neto, e aí chego no Reinaldo, a gente cria uma relação pessoal boa, muita troca sobre futebol, ele também, Flamengo doente. Ele andava com roupa do Flamengo aqui em São Paulo e ninguém mexia, cara. Nossa. Gatito é doido. Ele passava às vezes no shopping, no meio de torcida, que for a torcida que fosse. Viu o Reinaldo? Não, deixa o Reinaldo. Subia no palco às vezes, cachorro lotado, ele que comia do Flamengo, cara. Caramba, demais. Esse cara é doido, ninguém mexia com ele, não. E várias vezes, em vários momentos, ele, tem um show, tô passando te pegar, quer dizer, o cara vai fazer o show e ele passava pra dar carona pra gente assistir o show. Então, realmente, e cantando é um absurdo, né? Todo mundo fala isso. Grande incentivador da minha carreira, assim. Eu comecei no samba enredo. Ele, você tem que cantar música romântica pra começar a ganhar uns beijos na boca. Samba enredo não vai te dar esse sorriso todo que o pagode vai te dar e tal. E também me levava pro show, me apresentava, me botava pra cantar. Eu nem sabia direito ainda os tons, as coisas, eu ficava meio perdido. Porque eu era muito focado no samba enredo, comecei menino também. E ele, me levava pra cima e pra baixo, cara. Que saudade daquela voz, dos conselhos. Eu tenho os áudios dele no WhatsApp até hoje, que eu guardei. Legal. Pô, que legal. Às vezes me dá uma saudadezinha, eu boto lá pra ouvir, ficou com aquela nostalgia. Coração faço uma oração. quente, né? Porque o Reinaldo vai estar sempre vivo enquanto existir o samba, enquanto existir Palma da Mão, Alegria, a gente vai estar falando de Reinaldo. E o Reinaldo, Com até pra certeza. nova geração, né? O Reinaldo é quem é padrinho Ferrugem, que hoje, né? Esse estouro de sucesso, o Ferrugem Sim. tem uma gratidão por ele. Inclusive tem um projeto agora absurdo, cantando que tá rodando, que vai rodar o Brasil, as né? músicas Vai que o ter Reinaldo gravou, né? o legado. Inclusive ele o vai Reinaldo ter... é o cantor que mais gravou música do meu pai. É mesmo? São 86 músicas. A maioria dos sucessos do Reinaldo são do meu Pô, pai. vamos lembrar, vamos botar a música Gravou nesse samba aí. 86, Pega fez ele, enquanto eu 87 baixo aí. sucesso. Boa. Vamos lá que eu vou... Agora vai virar um... Fez 87 sucesso. Vai ser o Pandeiro Futebol Clube. Ela me traz um café na cama, me ama como ninguém. Me chama meu preto, meu nego, meu dengo, meu bem. Me aclama, declama, reclama. Vive sempre a reclamar. De gratidão me acusa. Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa. Vive sempre a reclamar. De gratidão me acusa. Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa. É o amor. Deixa eu lembrar mais uma. Eu te avisei pra gente não brigar, que tanta dor só ia machucar. Eu avisei que a gente tava mal, doce paixão que se tornou sem sal. Eu te falei que ia sufocar, mas teu rancor não me ouviu falar.
não tem espaço pra você. Agora viu que me perdeu e chora. É o pagode vai abaixo. Chora, chora, vagabundo, vai embora. Muito bom. Você tem alguma preferida do Reinaldo, assim? Alguma que te marque? Retrato Cantado. É que na voz dele Adilson Bispo e Zé Roberto. na voz dele é difícil ter uma ruim, né? É. O que eu costumo fazer sempre na minha casa é colocar a música dele na voz dos outros e perguntar aí, o que você achou dessa versão? Rapaziada, é bom, é legal, mas o Reinaldo é melhor. Ah, meu pai falava disso. Meu pai, eu faço a música. O Reinaldo melhora a música. Meu pai colocava a vozinha pequena dele. Pô, eu faço a música às vezes assim e tal. Quando o Reinaldo canta, a música fica de um tamanho gigante. Meu pai falava, era o casamento perfeito pra ele. Sim, o Zeca também tinha um casamento muito forte, né? Acho que o Zeca também gravou muitas músicas do meu pai. Depois do Reinaldo, o que mais gravou foi o Zeca. Acho que talvez até mais sucessos, mas assim, o meu pai falava, cara, quando eu mando uma música romântica, o Reinaldo grava, ele... Eu tenho uma história boa com o Rei e o Arlindo. Eu tô no Cruzeiro em 2003. Xinguei muito, tá? E a gente. um jogo antes eu tô no terceiro cartão amarelo. Então, se a gente ganha o jogo do Paysandu, nós somos campeões. E durante a semana o Luxemburgo fala o seguinte: olha, já vai organizando a festa porque nós vamos ser campeão. E eu vou na rapaziada. Rapaziada, quem os caras não? Bete Carvalho, Arlindo Sombrinha, que os dois estavam juntos ainda, e o Reinaldo. Não alcançamos a Bete, não tinha data, e aí foi Reinaldo, Arlindo Sombrinha, e eles levaram de carona o Clebão. Eita ferro. Formação de quadrilha, cara. O Clebão não tava no acordo, mas o Clebão acabou indo. E o Arlindo falou exatamente isso. Gente, eu vou cantar uma aqui, só que eu vou entregar pro Reinaldo, vocês sabem que o negócio vai melhorar bastante. E a gente campeão, todo mundo daquele jeito, né, Lindinho? Imagina, cara, alegria. Daquele jeito. Entrava essa rapaziada aí, varou a noite. Realmente foi uma lembrança espetacular com eles. Pô, que legal. 2003, naquele Cruzeiro campeão de tudo, né? Isso. Esse Brasileiro, ano do Flamengo. Esse ano aí. O Flamengo fez bufeteado dentro de casa, uma coisa horrível. Que o primeiro brasileiro de pontos corridos, né? Foi o primeiro ano, né? Com o Vanderlei ali, uma campanha, nossa, absurdo, espetacular. Tem inclusive, só pra concluir essa do Reinaldo, que eu me lembrei agora, o Dedé, quando ganha um prêmio, o Dedé chora. O Reinaldo que tava como a atração musical na Gazeta, o Dedé, só de estar perto dele assim já, né, desmancha em choro de emoção ali. É que eu acho que o Reinaldo, ele tá, acho que assim como o teu pai, Beth, outros, assim, é quase que uma entidade, né? É tão forte, assim, o que ele representa pro samba, a energia que ele vibra ali, que quando você tá perto, eu nunca tive a honra de estar perto do Reinaldo, assim. Eu gostaria muito de conhecer, mas nossa, esse era um... Eu lembro quando eu era molequinho, assim, quando eu tinha a banda lá em Vila Velha, a gente tinha o Pagode Pra Valer, né, que era aquele disco que o Reinaldo e os convidados, nossa senhora, eu ouvi ele até cansar. Esse é um cara que realmente realmente ele é incrível. Eu queria trazer um pouco de assunto de YouTube, assim, para saber, vocês hoje têm assistido futebol no YouTube? Como é que tá a vida de vocês, assim? Eu, por exemplo, eu sou pai de uma menina de 6 anos, então assim, eu comprei uma televisão de 42 polegadas pra não assistir nenhuma partida de futebol, porque eu não tenho autonomia nenhuma. Então aqui, ó, o YouTube aqui, ó, boto aqui meu fonezinho, vendo meu joguinho ali e tal. E isso, assim, o que poderia ser um motivo de reclamação é até um agradecimento também por existir e proporcionar fazer isso. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que tá essa relação, né? Eu acho que nós todos aqui vivemos um pouco da era não digital, né, que não tinha, e agora cada temporada tem novidade, cada coisa nova. Conta um pouquinho, assim, de como é que é a relação de vocês. Eu sou um novo coroa, que eu não sei mexer muito bem, mas o meu produtor me dá uma salvada, assim, me deixar na estrada, aí ele sempre bota os jogos no YouTube pra eu ver e tal. Tô sempre indo de um lugar pra outro, deslocando, difícil estar em casa, né, esses últimos anos aí, tem sido, graças a Deus, uma correria boa. Mas eu vejo jogos quase todos pelo celular mesmo, pelo YouTube. Mas sempre o Léo que dá um jeitinho, assina não sei o que lá, aí paga não sei o que. Eu falei, não sei pagar nada, bota o cartão libera aí, vai. Pra mim, ele me salva direto. Não, eu vejo tudo.
no que era a TV aberta antes, no que é o YouTube hoje, no que eu tenho as minhas necessidades, na maioria das situações o YouTube resolve. Relação de assistir alguma coisa, de estudar, dos próprios caras da música, o que esses caras atingiram é algo espetacular. E aí pode ser no celular, pode ser num tablet, pode ser na televisão. Na TV, né? Realmente o que eles atingiram, eu acredito que ajude todo mundo, né? Dá até pra vocês dividirem com a gente, assim, o volume disso, assim, o quão... Porque essa é a sensação que a gente tem como usuário, né? De ver, mas de entender exatamente o quão gigantesco se tornou esse mercado. Assim, ó, tem coisas que eu acho que são bem legais pra dividir com vocês. Primeiro que o YouTube, ele cumpre um papel, quando a gente tá falando de futebol, e não só para futebol, mas outros territórios, de revolução de linguagem, que eu acho que é muito legal, né? Super. Quando a gente pega o formato do futebol tradicional, como ele era dividido, compartilhado, narrado, etc., como que você tomba isso para a plataforma, tem uma primeira grande revolução de linguagem que acontece. Acho que 2 exemplos legais o humor veio muito forte, né? O futebol já tinha essa característica, mas mais na informalidade, ele vai para um lugar de humor na transmissão e em diversos outros territórios que compõem o futebol. Tem uma questão de formato que vocês comentaram aqui, né? Você pode assistir no celular, na sua TV, conectada, etc. Tem um lugar meio de multiformato. E tem um terceiro lugar que eu acho que é bem legal, que deixa um pouco de ser agnóstico, né? Você começa a colocar na transmissão um lugar mais do torcedor, aí você tem gente que assiste com a narração de quem é São Paulino, e quem é corintiano com a narração de quem é corintiano. Então tem alguns fenômenos muito legais, assim, que vestem o futebol de um jeito diferente. E tem um outro grande fenômeno que a gente vem estudando, que acontece no YouTube, que quando você pega todas as entidades que representam o futebol, hoje elas estão representadas dentro da plataforma. Você está falando de clubes, está falando de federações, está falando de jogadores, então todas as entidades estão lá, inclusive os jornalistas também lá. E tem uma coisa muito legal que todas as entidades aprenderam que elas podem se relacionar direto com o consumidor. Então isso também gera um novo comportamento dentro da plataforma, que é muito legal pro esporte, que é muito legal pra audiência, que é muito legal pra todo mundo. Super. Então, Não, e até complementando, assim, porque eu acho que assim, é a velocidade com que essa linguagem consegue ser modificada e entregue muito rápido. Então, a gente vê novas necessidades, assim. Então, provavelmente as pessoas estão assistindo o podcast no YouTube, e aí vão querer saber as histórias que vocês estavam falando aqui de samba, história do Reinaldo, tudo mais. Cara, você vai poder entrar rapidamente. É automático, né? Vai ter um vídeo que você vai ouvir, se não conhecer o álbum, não conhecer a história, você vai saber. Antes de entrar, eu falei, cara, deixa eu ver o que tem do Alex aqui. Tem um compiladaço, todos os seus gols, com mais de 1 milhão de views. Então, assim, isso era uma coisa que 424. Quê? 424 gols. Exatamente. Que assim, nem sei se você já chegou a ver. Já vi alguns. Mas esse compilado, eu falei, assim, é uma necessidade, uma demanda de um consumidor que antes, quando estava assistindo na TV, não enxergava. Pra se expressar. Exato. Junto o samba, junto o futebol, tem a resenha. Então, assim, acho que essa pluralidade de necessidade da pessoa que é apaixonada pelo samba, que é apaixonado pelo futebol, de encontrar universos, de misturar, de reagir, de reassistir melhores momentos. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais amo na plataforma, assim, que eu acho que é a criatividade, a necessidade do consumidor, mais a criatividade com as suas paixões e como ele exercita isso, sabe? Tem duas, assim, combinando com o que a Nath trouxe aqui pra gente, você tem um ecossistema de entretenimento em total transformação, o que é muito legal. Então a descentralização, o lance de a gente tinha datado quartas e domingos, a grosso modo, dias de futebol, isso não é mais tão verdade assim. A gente tinha um destino muito claro para assistir, hoje em dia não é mais assim, isso tá mais fragmentado. Você tem uma indústria que tá revolucionando de um lado, e do outro lado você tem um consumidor que também está num comportamento completamente novo, uma nova geração com novos comportamentos. E o futebol está no meio de tudo isso. Exato. Então quando a gente transporta para o YouTube vive essas duas coisas, né? Ele é protagonista em um lugar de indústria, de transformação de indústria, e ele também passa a ser protagonista no consumo de futebol, que não só o live, que é um produto do YouTube hoje, né, Nath? Mas também tudo que gira ao redor do futebol. Que é a resenha, que é o samba, que é o pós-jogo. Você tem jornalistas hoje fazendo pós-jogo do seu time no YouTube. Ficam às vezes horas e horas, né? Horas e horas. Então hoje eu, quando acabo um jogo, eu gosto de assistir os São Paulinos lá. Falando sobre o São Paulo. Porque é a minha resenha, entendeu? É a minha resenha, eu não quero escutar. Ele quer o Coliseu. Ele quer o Coliseu,
Eu não quero Ele quer o caos. Não é igual, eu não quero Ele escutar quer 10 o horas caos. de Flamengo pra ter 1 hora de São Paulo. Eu quero meu Só tempo pro São São Paulo. Paulo, Então tem essa Isso é combinação interessante, sabe? E sabe uma coisa que O eu debate acho? técnico deve ser mandado embora. É, aí começa vai, não a vai. E enquete, agora? torcedor do irmão, Seleção dono, brasileira. São Nossa Paulo, senhora. Exato. Não, tem que ser fulano, tem que ser... Eu gosto Exatamente. disso. E você sabe que assim, o Cavaco Futebol Clube, eu junto duas paixões, né? Que é o futebol e o samba, né? E além do futebol, acho que tem uma coisa que até o Arlininho pode falar isso melhor, assim, o que o YouTube tem me proporcionado como usuário é, na minha casa, fazendo um churrasquinho ali, é levar um show do Arlindinho pra dentro da minha casa, quando eu boto ali, e aí é gravado, que é o gravado a vera mesmo do que o Arlindinho faz no Beco do Rato, por exemplo, que é uma roda de samba que eu falo, nossa, se eu morasse no Rio, eu tava toda segunda lá pra acompanhar. E eu tava acompanhando, acho que o teu, acho que tem 30 milhões de views, o teu canal. Nesse... Do último. Esse agora, E, que é uma coisa absurda, que é legal assim. do YouTube. Eu já fiz vídeos, assim, com investimento de gravadora, com planejamento. E esse do Beco do Rato, a gente não fez nada. A gente só subiu o vídeo. E é maravilhoso. E foi. E a galera começou a curtir de forma orgânica ali, foi andando, e o vídeo foi o grande impulsionamento da minha carreira, assim. Legal. A gente só fez um planejamento de lançamento Total. e a galera abraçou, cara. Não, As é páginas essa de- descentralização. O Exato. cara que não pode estar lá no Rio de Janeiro na segunda-feira pra estar lá no samba e ter essa coisa mais real de estar junto, E é né? isso, e assim, um produto barato, pra mim, infinitamente mais barato, por exemplo, que o outro projeto que eu lancei antes no meu lugar, me deu muito mais retorno. Isso é ótimo pra ajudar as bandas que às vezes têm pouco investimento mesmo, estão começando ali. Eu acho bem democrático, assim, tu clica no que tu quiser. Exato. É intencional, é um consumo intencional, né? Isso Você é consome maravilhoso. de fato o que você quer consumir. E antes tinha o centro, né? A pessoa, para atingir um certo sucesso, ele tinha que estar no centro. Tinha que vir pra São Paulo ou pro Rio. Hoje ele tem que estar nessa plataforma. Aonde ele vai estar, fisicamente, pouco importa. Ele está nessa plataforma, ele atinge mais pessoas, atinge um nível maior e melhor, né? O Alex, você falou um ponto bem interessante. A gente está agora num estudo que a gente está fazendo sobre a plataforma, é só um teaser. Porque antes o eixo de produção audiovisual era muito Rio-São Paulo, Com né? certeza. Sempre foi muito Rio-São Paulo por motivos óbvios. E hoje, quando a gente olha para a plataforma do YouTube, além de ter a descentralização da indústria em si, tem uma descentralização do eixo de produção de conteúdo, que é muito bom para o país, inclusive, né? Então, hoje, não necessariamente você, para ter exposição, para ter audiência, para ter consumo, você precisa produzir conteúdo nesse eixo Rio-São Paulo. Como a plataforma ela é Super. democrática e aberta, quando você começa a descentralizar esse consumo, você começa a dar Um chance grupo para... de Brasília se tornou, Não, acho não. que, um dos grupos mais ouvidos da história do YouTube. Exato. O Menos é Mais. Menos é mais. Exato. Eu não sabia que eles eram de Brasília. É, Eu não sabia que eles eram de É o que a Brasília. gente tava falando do Chuí também, que você falou, né? O pessoal tem- tocando no Chuí, que às vezes não tem uma roda de samba lá, mas assiste no YouTube, Vê o jeito de aprende. tocar. Exatamente. Ali o YouTube trouxe muito esclarecimento pros sambistas. Você vê qual é o instrumento que o cara toca, o jeito que ele segura, a afinação. Você não, tu pegava o instrumento, mas tu não sabia o jeito de afinar certo, ou melhor, não tem certo, mas o jeito que o teu ídolo toca, né? Exato. Pô, Você tem muito mais acesso. tem muito mais acesso. O YouTube tem ajudado e muito o samba a crescer e a se profissionalizar mais, né? Em futebol é a mesma coisa. Também, né? O jeito de... Antes ia contratar alguém, sei lá, Nossa, é verdade. no Nordeste. Como é que você ia saber? Como é que faz? No sertão do Nordeste. O cara tá jogando, sei lá, um estadual do Ceará, da Paraíba, do Pernambuco. Vou dar um caso aqui que é um caso verdadeiro. Em 2003, o Vanderlei contrata o Mota, um centroavante. Como que o Vanderlei chegou no Mota? Através de um amigo dele. Ninguém tinha imagem, ninguém tinha nada. O Vanderlei tinha as informações dele, mas imagem ninguém tinha. Se acontecer algo desse hoje, se contratou alguém do interior da Paraíba, esse menino fez 8 gols. Você de algum jeito faz chegar no YouTube e o YouTube vai divulgar pro mundo. A gente vê muito tendência de crescimento, assim, acho que tem duas coisas que influenciam muito. Essa coisa de campeonato de várzea, campeonato menor, que são De base. de base, De base, que não verdade. tinha muito espaço nos Exato. meios tradicionais, porque a gente sabe. Mas aí, às vezes, põe uma câmera, tem alguém gravando, 2 amigos comentando e ganha amplitude. E essa coisa também de você ter histórico de jogador, campeonato, que a galera assiste, que quer fazer igual, começa a fazer o drible, se filma, faz o desafio. Então isso também é tudo tendência que a gente vê que
assim, começa ali na plataforma e extrapola. Eu conheço meninos hoje de 13, 14 anos que tem mais gol que eu gravado. Sacanagem. Porque ele grava o gol dele na rua, ele grava o gol dele na escola, ele Já grava o chegou gol dele na 16 pelada. anos, 1000 gols. Vai ter mais gol que o Pelé. Falando em gol, quando E tá eu gravado. tava Tá conversando gravado. aqui internamente que a gente ia Aham. fazer essa gravação com vocês, e eu fiquei sabendo dos convidados, e o nome do Alex, o Alex, me gera dois botões diferentes Aham. na cabeça, porque a gente tá falando de gol, né? Um é porque eu sei que você trabalhou na base do São Paulo e Sim, tal. 2 anos. Um trabalho super bacana, a parte boa São do coração, mas me vem, infelizmente, o gol no Rogério Ceni. Tá 2-1 pra mim, Nossa. porque as duas são boas. O gol de chaleira, um chapéu no Rogério Ceni, eu tava no estádio, eu falei, nossa, Tava no estádio? Tava no estádio. Nossa, aquele gol ali Esse é dia histórico é também. histórico. Infelizmente ele é histórico. Pra mim, São Paulino. Felizmente pro Alex. Não, bom demais. Ô, Alex, eu tenho uma curiosidade, assim, aí, eu te ouvindo falar Esse dia eu sobre... vou embora com o Reinaldo. Ah, Ah, é? você foi embora com o O Reinaldo? Reinaldo me pega no Palmeiras e me leva pra casa. Caraca. E até voltando um pouquinho pra esse lado da música, assim, como é que era, assim, porque a gente conversa com jogadores que às vezes escutam o pagode antes do jogo pra se concentrar. Você tinha, o samba fazia parte também da sua preparação? O que você ouvia, assim? Lembrar, né? Quando eu começo a ganhar dinheiro com futebol, pra você andar, o mais fácil era uma fita cassete. Você não conseguia andar com o disco de vinil, então você andava com a fita cassete. Logo na sequência surgiu o CD, então eu vinha acompanhando. Discman, né? Eu vinha Caraca, acompanhando. Discman, Se você olhar as entendi. imagens, Aham. se você olhar as imagens nossas, por exemplo, entrando nas finais da Libertadores de 99, todos estão com fone e com Discman grandão, assim, que era onde você... E na sequência veio o DVD, que era a mesma coisa, só que com vídeo, né? Aham. Então eu vinha acompanhando, mas o samba estava sempre comigo. O louco foi quando eu vou para Turquia, porque aí eu já usava o computador MP3, né? e aí o som não era só pro meu ouvido, o som era pro quarto. Então, pô, passava um bando de turco, de jogador europeu, ouvindo aquele negócio, falava, pô, o que é isso? A gente tinha uma mistura muito grande com os africanos, porque os africanos gostavam da Batuque. batida, né? Mas eu tava sempre ouvindo samba na ida. O que mais me causou surpresa é quando eu volto pro Brasil, eu passo 8 anos fora e volto. E aí eu começo a perguntar sobre as músicas e eu vi que a geração tinha mudado as músicas dentro de vestiário. Mas comigo não, comigo o samba sempre tocou, sempre funcionou. Se fosse pra lembrar, por exemplo, você falou que eu tô vendo a imagem de 99, vocês entrando ali você ouviu o quê? Você lembra? Reinaldo, o Arlindo Sombrinha, o Bete Carvalho, Leci, Fundo. É que tem cara que nunca vai sair do teu repertório. Né? Essa rapaziada nunca saía. Mas no meu caso, por exemplo, eu era muito colado com o Rock Júnior. O Rock Júnior ouvia as mesmas coisas, conhecia a mesma rapaziada. E aí mas nós juntamos com os baianos, com o Júnior Baiano, com o Júnior. Aí a rapaziada trazia um pouco do que tinha na Bahia. Mas eu, individualmente, era esse pessoal aí vamos chamar um samba da década de 80. Assim, do Cacique, né? Galera do a Cacique. rapaziada Cacique que nasceu aí. Por exemplo, a gente citou pouco o Zeca, mas o Zeca era ouvido a todo momento. Nossa. Porque não tem como o cara não... E foi o primeiro, assim, do Cacique a se tornar nacionalmente conhecido, né? Madrinha Bete Carvalho, obviamente, que né, apresentou ele pro país. E logo depois, meio que foi um puxando o outro mesmo, tipo aquele panelão mesmo. Panela só vem pra quem tá de fora, sabe? Aí dessa vez aí, não. Que panela, obrigado pela Mas sua eu, por panela, exemplo, né? quando eu volto pro Curitiba em 2012, eu começo a pôr no vestiário, eu encontro uma rapaziada que também curtia, mas eu começo a pôr, por exemplo, Mauro Diniz. Que não é conhecido. Não é. É mais pro segmentado. Segmentado. O Reinaldo também é um pouco segmentado. Muito, ele próprio falava. É. E saía daquele eixozinho ali e o rapaziada já não reconhecia. Muito forte, mas dentro Mas quando ele chegava... Mas o meu sempre funcionou e sempre foi assim. Continua assim, né? Se você pegar a minha playlist no celular, vai dessa rapaziada aí que vai estar com... Tem um gosto maravilhoso. Com essa meninada aí que chegou depois, né? Meu centroavante veio chegando com a turma dele depois.
Que maravilha. A gente tá se caminhando pro final aqui do nosso papo. Eu queria agradecer demais. Pô, Obrigado. boa, foi rápido, né? Papo sim, bom pois dia. passa Convite, muito bom. rápido, né? Quando a gente vê, já acabou. Mas obrigado demais por estarem Nada, aqui. eu que Obrigado agradeço. ao Google e ao YouTube também por abrir, né, aqui esse estúdio espetacular do YouTube Music pra gente gravar. E eu queria terminar com música. Vamos terminar com o Reinaldo, já que a gente... Qual que a tua preferida se fosse top 1 é o quê? Retrato Cantado? É, vocês que comandam. Não tem top 1, né? Porque o É Reinaldo verdade, é top 87. Top, pô. Top 1000 e Não tem poucos. como. Vamos ver se... Pô, sabe qual é a letra? Veja bem essa. Nosso amor é perfeito, pois até nos defeitos sabemos nos superar. Lembro sim, bons momentos passamos, mesmo assim suplantamos por confiar. Toda vez que começo com meu coração, me sinto como um pescador aos pés da cruz, a confessar esse amor frutifica-se a cada instante em mim, nos dando a certeza constante que não vai chegar. É que o teu calor, é que o teu calor tem gratificou e excita o meu corpo, tem lampejos de inspiração que conduz ao excesso, seduzindo a razão e além do mar, e além do mar, me julguei capaz de viver o desamor. Pra finalizar, resumir dessa história, esse é o retrato cantado que vem ratificar um grande amor, um grande amor. Pra finalizar, resumir essa história, esse é o retrato cantado que vem ratificar um grande amor. Esse foi o Cavaco Futebol Clube. Programa Até a maneiro. próxima. Valeu.